O Novembro Azul é uma campanha de conscientização que nasceu no ano de 2003, muito voltado para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, doença muito comum e que acomete os homens. Atualmente, essa campanha tem uma ampliação, onde a conscientização é não somente para o câncer de próstata, mas para a saúde masculina, em função de uma série de doenças silenciosas que começam a surgir a partir dos 40 anos e que pode comprometer a saúde masculina. A questão da resistência ao consultório, isso já foi bem pior. Hoje em dia, com a internet, com amplo acesso à informação, as pessoas já estão mais instruídas quanto necessidades na área da saúde. O que acontece é que não está arraigada na nossa cultura de forma sistemática a medicina preventiva. Procurar um serviço médico, um serviço profissional apenas para prevenção não faz parte dos nossos hábitos rotineiros. Ainda temos muito forte na nossa cultura procurar um serviço médico quando um problema já se instalou, quando existe algum sintoma ou uma doença definida. Não existe uma idade ideal para começar a se cuidar. Quando o conceito é saúde, devemos cuidar sempre. O que muda é o nível de cuidado que devemos ter conforme a idade que temos. À medida que vamos envelhecendo, existem mais necessidades. Cada um carrega um risco. Tem pessoas que têm mais riscos cardiológicos, outras têm doenças oncológicas, outros têm obesidade, risco de diabetes, pressão alta e assim por diante. Quanto maior for o risco, maior é o nível de cuidados e necessidades. Existe um conceito que as pessoas se confundem um pouco. Ir no médico, eu vou prevenir doenças? Depende, né? A prevenção significa evitar que alguma coisa aconteça. Se você vai no médico, você vai provavelmente fazer diagnóstico precoce. A prevenção pressupõe mudanças de hábitos, pressupõe você fazer alguma coisa de diferente para ajudar a cuidar na sua saúde. Ir somente ao médico não vai fazer você não ter doenças ou não ter um desfecho. Você vai precisar mudar os seus hábitos para evitar que esse desfecho aconteça. Após os 40 anos, muitas são as doenças silenciosas que aumentam a sua frequência. Os exames que são realizados após essa idade são os exames relacionados ao diagnóstico precoce, aos exames de triagem, principalmente para as doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, doenças urológicas. Inicialmente, os exames são os exames mais simples, onde se vai do mais simples para o mais complexo. À medida que vai se descobrindo coisas, podem haver desdobramentos e novos exames ou exames adicionais serem necessários. Quando se refere aos exames precoces para o diagnóstico do câncer de próstata, são feitos essencialmente um exame de sangue chamado de PSA, que é um marcador, que é um exame sinalizador de que alguma coisa possa estar acontecendo com a próstata, e também é feito o exame físico, o exame de toque retal, que em conjunto com o PSA vão sinalizar a necessidade de exames adicionais ou não. O exame de toque retal faz parte de uma avaliação inicial. Não existe um exame mais importante do que outro. Volta e meia perguntam: o exame de sangue é mais importante? O exame de toque é mais importante? A resposta é: os ambos são igualmente importantes. O que acontece é que cada exame dá um determinado tipo de informação e essas informações são analisadas em conjunto para a definição do risco. O exame de toque retal, ele não é obrigatório, mas ele é fortemente recomendado porque junto com o exame de PSA, ele pode salvar vidas, porque ambos podem fazer uma suspeita de diagnóstico precoce do câncer de próstata. O exame de PSA não substitui o toque e o toque não substitui o exame de PSA. De novo, ambos são absolutamente importantes quando se visa um diagnóstico precoce. O câncer de próstata, ele não dá sinal na sua fase inicial.
Por isso disse que a doença é uma doença silenciosa. A próstata é uma víscera. Assim como outras vísceras abdominais, não temos uma sensibilidade muito aguçada, muito discriminativa sobre a sensibilidade visceral. Assim como não sentimos bem o fígado, o pâncreas, o baço, a próstata também entra dentro do mesmo raciocínio. Se eu for esperar para ter um sintoma específico de câncer de próstata, para então procurar um recurso médico, estarei indo atrasado e provavelmente terei perdido o melhor momento de fazer o diagnóstico. A grande questão é, o câncer se vence quando a gente diagnostica ele precocemente. Após os 40 anos, nós temos várias doenças urológicas. Não é somente o câncer. Temos muito a hiperplasia benigna da próstata, que compreendem todas aquelas alterações do envelhecimento da próstata e a sua repercussão sobre os sintomas urinários. Temos as infecções, as inflamações, os cálculos urinários. Temos a andropausa, muito em voga nos dias atuais, que se refere à diminuição gradual da testosterona que vamos sofrendo dentro de um envelhecimento e todas as consequências clínicas decorrentes dessa diminuição hormonal. Outras doenças não urológicas, elas também são igualmente importantes de serem acompanhadas ao longo da idade, por se tratarem também de muitas doenças silenciosas. As doenças cardiovasculares, através da pressão alta ou a hipertensão arterial, os fatores de risco para as doenças vasculares, diabetes, alterações do colesterol, alterações hormonais, sedentarismo, alcoolismo, obesidade. Extremamente importante também na saúde do idoso, a saúde mental, através da análise de depressão, de ansiedade, situações comuns nessa faixa etária, doenças articulares, artroses, dificuldade de locomoção, doenças neurológicas, doenças da visão, todas elas muito comum numa população de mais idade. Alimentação, combate ao sedentarismo, combate ao estresse, são os pilares da medicina preventiva moderna. Esses três itens, eles se potencializam. Um ajuda o outro. E como eles combatem as doenças? Alimentação, eu evito ou controlo os agentes nocivos e doenças metabólicas. Controlo o carboidrato, controlo o diabetes, evito o excesso de colesterol, né? Temos um bom aporte de vitaminas, controle do peso, controle da gordura abdominal, da gordura visceral, e isso evita muitas doenças. A atividade física, por sua vez, promove uma melhora da circulação sanguínea. As nossas células, os nossos tecidos, eles vão funcionar melhor à medida que recebem mais sangue, à medida que recebem mais oxigênio, que recebem mais nutrientes, e elas vão ter menos doenças se forem bem nutridas. Ao mesmo tempo, o combate ao estresse crônico evita alterações bioquímicas, alterações hormonais, alterações imunológicas. O estresse crônico, ele não é psicológico, o estresse crônico, ele é físico, porque ele causa doenças. Por mito, se entende tudo aquilo que é falado, mas que não apresenta ou não possui uma comprovação científica. Talvez o mais frequente seja aquele: olha, se eu não tenho sintomas, se eu não sinto nada, eu não preciso ir no médico, não preciso fazer nada. Isto é um mito, porque as doenças, muitas delas, como falado previamente, são silenciosas e não dão sintomas na sua fase inicial. Então o grande segredo é justamente poder procurar descobrir as doenças, fazer os diagnósticos quando elas ainda não causam sintoma. Um outro mito comum: o toque retal é desnecessário. O diagnóstico precoce, ele pressupõe que a próstata seja avaliada, e muitas vezes é possível fazer já uma suspeita de diagnóstico através do exame de toque, quando o exame do PSA ainda é normal. Portanto, o toque retal, sendo desnecessário, é considerado um mito. Outro mito é: se eu tenho câncer, é melhor não mexer, porque se mexer vai piorar. Isto é uma inverdade. A corrida contra o câncer se ganha
quando a gente consegue fazer o diagnóstico precoce e intervir sobre o câncer, mudando o curso natural da doença. Outro mito se refere à consequência dos tratamentos do câncer, em especial os de próstata. Olha, se eu tratar o meu câncer, vou ficar impotente, vou ficar incontinente. De fato, estas são duas preocupações, mas que felizmente com o avanço da medicina moderna, com as novas técnicas que vão surgindo, a melhoria das técnicas já existentes, estas intercorrências tão comuns no passado, elas vêm diminuindo progressivamente, de modo que o homem pode tratar o seu câncer e muitas vezes manter a continência e manter a potência dentro de um hábito de vida muito próximo do normal, se não o normal. Para aquele homem que acha que não precisa se cuidar ou que isso não é necessário, talvez o principal conselho seja olhar ao seu redor, observe os parentes mais velhos, os amigos mais velhos, o estado de saúde deles, aqueles que já se foram, né? Quem sabe rever os seus conceitos. O objetivo de todo esse movimento é a gente poder chegar mais adiante ao longo da vida em melhores condições de saúde, poder participar da família, poder ver os netos crescerem, estar bem, poder ser autossuficiente, não depender muito de terceiro para aquelas coisas básicas do dia a dia, porque a idade avançada já vai nos tirando naturalmente o vigor físico, a disposição, e se eu ainda chegar doente, sem tratamento, as coisas ficam mais difíceis. O apoio da família nesse sentido é fundamental. O apoio da família serve para dar o exemplo, para controlar, para incentivar, para estar em cima, para não deixar para depois, para tornar a prevenção uma questão cultural. No campo da oncologia, a medicina tem avançado a passos largos, tanto na questão para o diagnóstico do tratamento, quanto para a questão do diagnóstico precoce. Ecografias, exames com biópsias, ressonância nuclear magnética é um exame que tem nos ajudado em muito na avaliação de lesões pequenas, na avaliação da possibilidade de câncer, da indicação de biópsias, de planejamentos de tratamento. A ressonância nuclear magnética tem nos ajudado em muito nas avaliações de lesões iniciais, nas indicações de biópsias, no planejamento de tratamento para o melhor resultado do tratamento desses pacientes. Quando existe um histórico familiar positivo ou mais carregado para doenças oncológicas, esses familiares familiares e dependentes devem fazer ou iniciar seus exames mais cedo. Quanto mais jovem for a pessoa acometida por um câncer, existe a possibilidade de uma agressividade maior dessas doenças e, portanto, mais cedo se iniciam os exames. São os mesmos exames, talvez acrescidos de pesquisas genéticas, que possam avaliar o real risco de câncer e de outros tumores na mesma pessoa, mas essa pessoa sim, e esses familiares têm a necessidade de poder e dever de iniciar esses exames numa idade mais precoce. O simples fato de envelhecermos já prejudica a saúde sexual masculina. Se eu chegar numa idade mais avançada, com doenças associadas ou com câncer, essas situações podem acelerar a disfunção sexual. Então a recomendação é ter bons hábitos, prevenir as doenças, poder chegar numa idade mais avançada com uma melhor condição da sua função sexual, para que, se acontecer alguma doença, a pessoa possa melhor responder aos tratamentos e melhor recuperar ou ter menor interferência na sua vida sexual. O estresse, principalmente o estresse crônico, ele é físico, provoca alterações de pressão arterial, provoca alterações hormonais, provoca alterações imunológicas, desequilibra o corpo, diminui as defesas do corpo, então é extremamente importante o controle do estresse para a prevenção de doenças. O lado psicológico, ele é igualmente importante para ter o apoio da família, para ter o apoio dos amigos, ao indivíduo não se sentir sozinho, eventualmente numa fase mais difícil da vida, para que possa ter condições de superar qualquer adversidade que possa vir.